A gente conversa agora com a advogada previdenciária Vera Marcotti sobre a aposentadoria híbrida. Vera, boa noite. Explica um pouquinho pra gente como funciona essa modalidade de aposentadoria. Boa noite. Então, essa aposentadoria híbrida também é conhecida como aposentadoria mista. Por quê? Porque ela mistura o tempo rural, o trabalho rural com o trabalho urbano. Ou seja, muitas pessoas viveram na roça, trabalharam na lavoura e depois vieram para a cidade. Foram ter serviços urbanos, na área urbana com remuneração para a Previdência Social. E chegam à idade da aposentadoria, não tem o tempo. Lembrando que essa aposentadoria, ela segue a idade da aposentadoria urbana, ou seja, 65 anos para o homem e 62 para a mulher. 62 respeitando aí uma regra de transição. Esse ano ainda, até 31/12, a mulher aposenta com 61 anos. Ele tem um tempo rural. Como eu vou contar esse tempo rural? Vou contar esse tempo rural com documentos. Ele precisa ter documentos que comprovam a sua atividade, certo? Pode ser só no início da vida dele? Não. Eu posso contar em qualquer época, tanto no início, no meio ou no final, que a gente diz. Isso já é um tema pacificado, já é um tema que o Supremo Tribunal Federal já pacificou. É uma aposentadoria que nós usamos muito no escritório, porque várias pessoas contribuem, voltam para a roça, depois vêm para a cidade, então elas podem somar. Então o híbrido ou misto ou é o nome dessa aposentadoria. Por quê? Soma o tempo urbano com o rural. E Vera, hoje muitas pessoas têm dúvida em relação à aposentadoria por causa da reforma da Previdência e essas regras de transição. Essas mudanças chegaram a afetar a aposentadoria híbrida? Então, para o homem, não. Ele continua podendo se aposentar com 65 anos, né? A aposentadoria híbrida, ela usa o tempo rural, mas ela não tem a redução da idade, porque na aposentadoria rural, tanto para a mulher quanto para o homem, nós temos a redução da idade. E para a mulher, ela aos 62, porque a mulher teve um aumento aí da idade de 2 anos, mas ela está na regra de transição. Então, se a mulher for se aposentar hoje, no dia de hoje, ela tem que ter 61 anos. Até 31/12, ela tem que ter 61 anos. Senão, vai aposentar só no próximo ano com 62. Em relação ao tempo de contribuição, qual a exigência para quem quer se aposentar por esse tipo de aposentadoria? O tempo de contribuição urbano é indiferente, certo? Não temos aí, por exemplo, regra. Eu entendo que você está me perguntando se eu tenho que ter um tempo mínimo de contribuição. Não. Ou máximo de contribuição. Não. Eu preciso comprovar, sim, os 180 meses, certo? Qual é a maior dificuldade da comprovação? É do trabalho rural, que eu preciso de documentos, né? Não pode ser só provas testemunhais, eu preciso de provas documentais, né? Aí você pode me perguntar assim, mas as provas testemunhais, o INSS vai ouvir? Não. A gente só usa a prova testemunhal se eu tiver que ir para via judicial. Mas só a prova testemunhal não basta, eu preciso de provas documentais de época. Se eu quero provar o período de 10 anos, vou dar um exemplo, de 75 a 85, esse período eu preciso ter provas materiais, documentos. Eu tenho o rol de documentos, né, que eu tenho que usar para fazer a prova. E Vera, essa pode ser uma dificuldade de muitas pessoas, porque a maioria das pessoas não costumam guardar esses documentos. Quais são os tipos de materiais, documentos que essa pessoa pode estar utilizando para comprovar o trabalho na zona rural? Então, até o casamento pertence ao grupo familiar. Então, nós temos aí
até, por exemplo, se a pessoa ela se casou quando ela tinha 20 anos, então dos 12 aos 20 anos eu posso usar o documento dos pais, documento de terra, né? Não só do meu segurado, do segurado que quer a aposentadoria, que está requerendo essa aposentadoria, certo? São documentos como certidão de casamento, título eleitoral, reservista, documentos antigos de terra, contrato de arrendamento. Praticamente o mesmo rol de documentos para a aposentadoria do trabalhador rural. Entendi. Vera, a gente também tem perguntas aqui de espectadores. A Jussara de Toledo, ela gostaria de saber se é possível somar qualquer tempo rural nesse tipo de aposentadoria híbrida ou se existe a exigência de algum tempo de contribuição. Não, precisa ter um tempo de contribuição, sim, e eu posso juntar tanto no começo da vida, né, no meio, como a gente diz, ou no final. Pode ser assim, tipo, a pessoa veio para a cidade, ela trabalhou aqui 5 anos, ela voltou para a roça, eu posso complementar com todo esse tempo da roça, o complemento todo é com o tempo da roça, sempre respeitando a idade do urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Nós estamos, voltando a falar que nós estamos na regra de transição, que este ano a mulher ainda pode estar se aposentando com 61 anos, até 31/12. Mas a qualquer época ele pode usar o tempo rural. É o tema 1007, inclusive, que foi julgado já.